Olá! No mundo moderno, onde a preocupação com o meio ambiente está cada vez mais presente, as instituições de saúde estão se unindo a essa causa vital, adotando medidas para se tornarem mais sustentáveis. Esse movimento não apenas visa preservar os recursos naturais, mas também tem implicações significativas na saúde e bem-estar das pessoas envolvidas. Muito bem, para falar sobre sustentabilidade, eu recebo no programa LESP Cidadania o Cipriano Ayala, que é economista em gestão de recursos públicos. Obrigado pela sua presença, Cipriano, aqui no nosso programa. Satisfação estar aqui, Sérgio. Nada, a gente é que agradece. E tenho também ao lado dele o Caio Amaral, que é um consultor de relacionamento governamental. Caio, prazer em te receber aqui, meu amigo. Obrigado, Sérgio. Aí é um assunto que, a gente fala de sustentabilidade, hoje está em tudo, né? Sustentabilidade tem em tudo. Agora, esse assunto nosso hoje é sobre saúde, a sustentabilidade na saúde, né? Como é que vocês, de acordo com as experiências de cada um de vocês aí, qual é o conceito da sustentabilidade? Sérgio, sempre que nós falamos sobre sustentabilidade, precisamos pensar que as organizações, para garantirem a sua sustentabilidade, elas precisam garantir que as suas operações irão funcionar da maneira adequada, sem depender de uma única fonte de financiamento, para reduzir o risco de vulnerabilidade na operação. Ou seja, para que as instituições tenham a sustentabilidade que elas precisam ter várias fontes de receita. E é justamente sobre isso que a sustentabilidade no terceiro setor, nas instituições da saúde principalmente, precisa trazer nessa realidade. A gente falando dos hospitais, né? Vamos falar, aliás, falar de filantropia, né? Eu acho que um dos maiores, se não o maior hospital do Brasil filantrópico é a Santa Casa. Exatamente. Não é? E esses hospitais, eles são hospitais que não recebem recursos do governo, são recursos, né? Eles são, como é que se diz? Eles são recursos de pessoas físicas, empresas, enfim, né? Sem fins lucrativos, né? Os hospitais filantrópicos. Como é que acontece, por exemplo, na Santa Casa, né? Um hospital daquela magnitude, né? Daquele tamanho, né? Existe a ajuda também do sistema de saúde, né? Porque a gente falando dessa parte de sustentabilidade, a gente sabe que envolve muita coisa, meio ambiente, né? A condição dentro de um hospital, como ele recebe o seu paciente, enfim, né? Exatamente. Quando a gente traz o tema Santa Casa, é interessante falar que no estado de São Paulo nós temos mais de 400 Santas Casas. Em quase todas as cidades do estado de São Paulo tem um hospital filantrópico que atua atendendo os pacientes do SUS. E sempre que nós também falamos em Santas Casas, nós precisamos falar sobre sustentabilidade, porque elas são hoje utilizadas pela administração pública como um contratado para resolver o problema de saúde do estado. Porque o estado não tem prédios próprios, equipe própria suficiente para atender o SUS em toda essa demanda que o estado tem. E nem tem uma quantidade que precisaria de hospitais para atender, né, através do sistema de saúde, do SUS, né? E justamente por isso o estado contratualiza com Santas Casas. Ou seja, hoje, nas Santas Casas, o principal cliente da Santa Casa é o estado, é a prefeitura, para atender os pacientes do SUS. Inclusive, um dos requisitos para manter a filantropia é ter 60% dos seus atendimentos dedicados exclusivamente aos pacientes do SUS. Isso é o requisito básico para que uma Santa Casa mantenha o título de filantropia, que mantenha o SEBAS, que é o certificado que garante a elas todas as questões de imunidade tributária e fiscal, que inclusive isso é uma das coisas que viabiliza a operação do SUS nessas cidades. E aí, imagina só, uma Santa Casa grande como a Santa Casa de São Paulo, mas tem uma Santa Casa pequena lá do interior. No interior da cidade, exato. De 30, de 20 leitos, que as realidades, muitas vezes, são as mesmas. As realidades, mesmo claro que a gente... que você está falando, não está falando em termos de números, eu digo de população de habitantes, claro, não tenha dúvidas, né? É diferente, eu sei que a realidade é a mesma, mas São Paulo, você tem só na cidade de São Paulo quase 12 milhões de habitantes, né? Quer dizer, vamos dizer aí que a grande maioria recebe assistência médica através da assistência pública, né? Do sistema de saúde, do SUS, né? Em ordem de grandeza, com certeza não. Mas em relação às necessidades sociais.
E olha só que interessante, quando a gente coloca a Santa Casa como uma fonte de receita, a gente vai ter ali nos seus principais contratantes, em primeiro lugar, o SUS, seja um hospital contratualizado via Estado, que o Estado contrata direto, e tem hospitais que a Prefeitura contrata. Seu principal cliente, pelo menos em quantidade de atendimentos e de dedicação da sua infraestrutura, é o SUS. Mas, além disso, ele pode ter como cliente uma operadora de saúde, praticamente todos eles atendem operadoras de saúde, atendem pacientes particulares, e é justamente essa diversificação de fontes de receita que garante para essa Santa Casa a tal da sustentabilidade financeira, o que vai garantir a viabilidade do seu funcionamento. E uma das coisas que nós vemos que está crescendo muito no terceiro setor, nas Santas Casas, é o início de uma abertura de novas fontes de financiamento, porque é praxe. A gente sempre ouve falar em todos os lugares, há muito tempo, que o SUS é deficitário para os hospitais. Realmente concordo. Se a gente for considerar a tabela SUS que é praticada hoje, é totalmente defasada. No estado de São Paulo ainda tem uma grande diferença, que inclusive é um case de sucesso, que inclusive eu sou entusiasta disso, até mesmo de levar esse modelo para outros estados, que é a tabela SUS paulista, que é uma medida do governo do estado, que foi criada para fomentar, acrescentando valores financeiros para a produção dos hospitais. Então, além do valor do SUS, o estado complementa com esse novo recurso, mas, além de operadoras de saúde e procedimentos particulares, por ser filantrópico, ele pode ter acesso a fontes de financiamento, como, por exemplo, leis de incentivo fiscal, doações de pessoa física, de pessoa jurídica, realização de eventos e outras dezenas de possibilidades para garantir maior diversificação das suas fontes de receita e, com isso, conseguir melhorar ainda mais o atendimento para o SUS. E o desafio está aí, como estruturar uma potência de captação de recursos nas instituições filantrópicas. E Caio, como é que é? Fala um pouco do trabalho do Caio também aqui, né? Que ele tem esse trabalho de relacionamento, né? Consultor de relacionamento governamental do governo. Como é que você vê? Né? Como é que é esse teu trabalho, né? Como é que é desenvolvido? Sérgio, primeiro que é uma alegria estar aqui aprendendo do lado do Cipriano, que é um amigo, além de amigo, é uma autoridade nacional no tema, um economista que ajuda muito as Santas Casas e as instituições do terceiro setor como um todo. Eu também sou funcionário do governo do estado, mas eu estou aqui até como um defensor da ação voluntária. Eu tenho um trabalho de música vinculado, que eu uso dentro das instituições para levar um pouco de alento, de normalidade. E nesse contexto, eu vou falar mais adiante sobre o trabalho de relacionamento governamental, mas já que a gente está falando da sustentabilidade como num aspecto amplo, envolve a sustentabilidade ambiental, mas envolve algo chave, que é a sustentabilidade econômica, de você manter toda aquela estrutura funcionando. É muito importante, isso remete à história do SUS. Então, eu acho que quem vai nos acompanhar, vai ouvir, vai de alguma forma aproveitar esse bate-papo nosso como uma forma de relembrar que tudo que existe hoje teve uma história e começou com as ações solidárias de irmãs, de comunidades vinculadas à igreja, em uma época no país onde quem tinha assistência médica pública era pessoas vinculadas a uma empresa, a um trabalho. Então você tinha o INANSP na época, né? E você teria de ter uma vinculação empregatícia para você ter uma assistência. E toda aquela massa de pessoas que também de alguma forma trabalhavam, mas eram, digamos assim, invisíveis para o poder público, como que essas pessoas eram assistidas? Por isso que eu sou um grande fã do SUS, do Sistema Único de Saúde do Brasil, mas também um defensor da ação voluntária. É algo que dignifica, porque nós estamos sempre dentro de uma zona de conforto e, por vezes, quando você se entrega dentro de uma causa, que seja para fazer algo que você gosta, como no meu caso eu canto e toco, eu me deparo com histórias inacreditáveis, assim, de pessoas com
pouca idade, que passam muitas vezes imagino. 6, 8 meses dentro de uma instituição, de um hospital, esperando por um transplante. Então aquilo faz perceber, Sérgio, que nossos problemas, na verdade, são muito pequenos. Não são nada, né, diante de tantos problemas que existem. E assim, como resolver esses problemas? Aí entra o trabalho que o Cipriano faz, e aí entra o trabalho de relacionamento governamental na busca de recursos para essas instituições. Pois é, e esses recursos, Caio? Vêm da onde? Como é que é feito? Como é que você busca esses recursos para as instituições? Bom, o Cipriano pode falar melhor do que eu, mas eu posso abrir esse quadro da captação dizendo que é possível você captar recursos através do relacionamento governamental na medida em que você demonstra aos parlamentares que têm esses recursos para fazer uma emenda no orçamento do trabalho e da seriedade do trabalho que a Santa Casa faz. É lógico que o parlamentar ele tem um interesse de ter um apoio, de apoiar causas que a sociedade reconhece como causas nobres. Então isso é muito importante quando você vincula aquela execução do serviço de saúde a digamos assim, uma política pública ou até mesmo um parlamentar que tem um recurso para aportar naquela unidade. O Cipriano acho que pode explicar os detalhes técnicos. Aliás, né, Cipriano, a gente está numa casa de leis, né, no poder, né, casa de poder público também, né, que é a Assembleia Legislativa. E os deputados aqui têm, ainda mais nessa situação, na questão da área da saúde, né, principalmente saúde e educação. Né, se faz um trabalho aqui. Os 94 deputados atuam, com certeza, né, eu tenho certeza, porque eu estou aqui, eu sei, atuam muito nessa área, né, principalmente destinando emendas, enfim, para a saúde e para a educação. Nós vamos ter aí, foi aprovado agora aqui na Assembleia, o orçamento anual para 2025, né, onde se tem recursos destinados para a saúde, para a educação, enfim, para várias áreas, mas as principais, né, são essas duas. Né, que mais se bate ali para poder, né, que a saúde é importantíssimo, né, Cipriano? Exatamente. E olha só que interessante, porque com a aprovação do orçamento, nós conseguimos identificar quanto de recurso cada deputado vai poder indicar via emenda parlamentar. As emendas, né? As emendas parlamentares, orçamentárias, exato, que podem ser aportadas nas instituições do terceiro setor, também da administração pública. E olha só que interessante em relação à saúde. Isso, a LDO obriga que, no mínimo, 50% das emendas impositivas sejam indicadas para a saúde. Para vocês verem como é importante, até mesmo no âmbito da indicação das emendas parlamentares, o apelo social para a causa saúde. Justamente por todas essas questões que envolvem o alto custo do SUS e as grandes necessidades dos hospitais filantrópicos. Isso é... e está aqui para isso, quer dizer, um orçamento, né, do porte que foi aprovado agora, se não me engano, chega a quase 370 bilhões, né, eu digo no total, que vão ser aí, claro, como você acabou de explicar, destinados às emendas, enfim, né, principalmente nessa área de saúde, educação, cultura, enfim, isso, que são áreas importantíssimas, né, que a gente... Agora, voltando a falar da sustentabilidade, né, nos hospitais, quais os avanços hoje da sustentabilidade no Brasil, Cipriano? Olha, quando se diz em relação aos avanços que a sustentabilidade tem avançado, principalmente no terceiro setor, é justamente sobre as instituições entenderem que elas precisam se posicionar no mercado para garantir essa sustentabilidade. Né? E esse posicionamento, ela vem caminhando lado a lado com o relacionamento governamental. Hoje, para a maioria das instituições do terceiro setor, a principal fonte de recursos extra são as emendas parlamentares. Então, por isso que esse trabalho de captação de emendas parlamentares, relacionamento governamental, caminha paralelamente à sustentabilidade. Agora, imagina só em ordens de grandeza, a gente saber que cada deputado estadual tem 12 milhões de reais aproximadamente para indicar do seu orçamento impositivo para instituições. E qual trabalho de posicionamento que essas instituições precisam fazer? É um trabalho que, teoricamente, é simples, que é ter um bom trabalho, prestar um bom serviço à sociedade, comprovar a sua idoneidade e trazer os seus bons projetos aqui na casa. Apresentar aos parlamentares o que tem resolvido na sociedade, quais são as suas bandeiras, o que elas pretendem fazer com esse recurso e já demonstrar que será aplicado o recurso da forma correta.
Então, esse é o trabalho de posicionamento que as instituições precisam fazer, e esse é o avanço que nós temos observado nos últimos anos, que mais e mais instituições do terceiro setor têm se posicionado aqui, e também em Brasília, para fazer esse trabalho de captação de recursos, sem contar nos avanços que as leis de incentivo também têm trazido, que através das leis de incentivo, seja do esporte, da cultura, da saúde, que tem Pronon e Pronas, as instituições têm aprovado mais projetos e conseguido também, a partir dessa aprovação de projetos, captar mais recursos. E o diferencial é isso: conhecimento para conseguir fazer valer essas leis de incentivo, esses projetos de emendas parlamentares, para que esses recursos consigam trazer a solução que as instituições precisam. E quais são, no caso, as vantagens, ou até se o Caio também puder falar um pouco sobre isso, né, já que ele faz um trabalho de voluntariado, né, e está ali dentro vendo a situação, né, das instituições dos hospitais, quais são as vantagens da sustentabilidade nos hospitais? Olha, Sérgio, você falou bem, estar de dentro de uma instituição é a possibilidade mais real de você identificar as necessidades e as deficiências que existem dentro da entrega de um serviço de saúde. Como o Cipriano mencionou, é tudo muito caro e você precisa aproveitar, vou falar um português claro, um movimento que tem acontecido. Qual foi esse movimento? Ganho protagonismo do Poder Legislativo nos últimos anos. Sempre na execução dos recursos públicos, o Poder Executivo ele teve o papel principal na alocação dos recursos. Na medida em que o tempo passou e o protagonismo dos poderes, do Poder Legislativo, eu estou mencionando também as câmaras municipais, sim, as assembleias legislativas de Estado, a Câmara Federal, para muita gente que não compreende a dinâmica, é lógico, é difícil compreender o que faz, né, cada deputado, o que faz um secretário de Estado, o que faz... Mas, enfim, na prática, o que é que nós temos hoje de concreto? Nós temos instituições que entregam serviço de saúde, que podem bater na porta dos parlamentares e solicitar recursos públicos para essas instituições, e o parlamentar, que antes não tinha meios, digamos assim, impositivos de destinar o recurso, o parlamentar dependia do Poder Executivo para executar ou não aquele recurso. Hoje, um deputado estadual, uma deputada federal tem, por lei, a possibilidade de indicar o recurso e, passado por toda a sistemática burocrática de validação legal, se a instituição está com... Aí o Cipriano é a praia dele. Se a instituição está com todas as certidões em dia, ela vai receber aquele recurso que o deputado mandou, e aquilo pode ser aplicado dentro, lembrando que você perguntou sobre a sustentabilidade. Essa sustentabilidade, ela é muito ampla. Dentro dessas ações diárias da instituição, você pode desenvolver uma série de práticas sustentáveis. E como um hospital pode ser sustentável, Cipriano? Olha, o que o Caio trouxe de informação... Eu só peguei o gancho. Né? Mas olha só que interessante. Fica parecendo que as instituições podem vir aqui, buscar o dinheiro e levar lá para a sua operação e pagar as contas. Mas não é tão simples. Até porque, se isso acontecer de uma forma desordenada, a instituição ela pode trazer milhões de recursos durante o ano, esses milhões vão para o ralo, porque não vai ter uma aplicação eficiente do recurso. Então, como é uma forma sustentável de aplicar o recurso? É ter projetos que vão trazer uma sustentabilidade no médio e no longo prazo. Ou seja, contratar serviços, adquirir equipamentos que vão diminuir o custo operacional da instituição, para que o seu recurso, que é repassado pelo SUS, pelas operadoras de saúde, consiga pagar mais contas. Então, esse é o principal motivo que as instituições precisam construir projetos. E outra questão importante, né? Muitas vezes a gente pode entender ou subentender que quando trazemos captação de recursos, emendas parlamentares para um hospital, para uma instituição filantrópica qualquer, o recurso pode ser aplicado de qualquer forma.
Mas muito pelo contrário, precisa seguir várias regras, vários requisitos. Inclusive, quando nós falamos de uma emenda parlamentar no SUS, numa instituição filantrópica, nós estamos falando diretamente de troca de equipamentos obsoletos, que muitos hospitais convivem com equipamentos de mais de 10 anos trabalhando ali, sofrendo com muitas manutenções. Com uma emenda parlamentar é possível trocar esses equipamentos, reforma dos prédios para trazer um ambiente mais agradável para os pacientes e também para os profissionais de saúde que lá trabalham. Ampliação das fontes de custeio para reduzir filas de demanda reprimida de cirurgias, de exames e também ampliação do custeio para reduzir ou até mesmo acabar com a questão do déficit operacional financeiro. Que outro problema que a falta de sustentabilidade traz também é o aumento do endividamento das Santas Casas. É uma loucura, porque uma entidade privada, puramente, se ela não está tendo um lucro ou as contas não estão fechando... E não vem tendo recursos, né, também para poder se sustentar, vamos dizer, sustentar, está aí, ó. Você acaba... Mesmo que eles não se sustentem, Santas Casas, se eles não se sustentam, não pagam suas contas, eles não deixam de atender. Porque a missão da Santa Casa, do provedor, da diretoria, é sempre manter o atendimento para o SUS, custe o que custar. E qual que é a alternativa? Endividamento. Então, as Santas Casas, durante muito tempo, se endividaram muito para garantir a gratuidade dos serviços do SUS. E muitas delas ainda estão muito endividadas. Uma boa parte, com várias frentes de captação de recursos, com novos incentivos do governo, estão conseguindo se recuperar. Isso é algo louvável que está acontecendo, né? até mesmo pela evolução das práticas de gestão, mas é algo que durante muito tempo se perpetuou. O autoendividamento das Santas Casas para garantir que o serviço não parasse. Então agora o que é o trabalho que precisa ser feito? É inverter essa roda. É ampliar essas fontes de receita, primeiro, para pagar aquela dívida que ficou lá atrás, e a partir disso conseguir trazer inovação, tecnologia, empresas, soluções, serviços que vão melhorar a eficiência operacional e vão diminuir o custo operacional das instituições. A tendência disso, no longo prazo, é uma curva ascendente para mais saúde financeira e operacional. Eu quero saber do Caio como é que ele estava pensando aqui comigo. Eu queria saber dele, já que é um consultor, né? Governamental do governo. Como é que você se meteu? Eu sei que você falou que é músico e tudo, mas o que te levou a fazer esse trabalho dentro dessas instituições, Caio? Olha, hoje não existe uma formação específica para relacionamento governamental. É basicamente você entender da execução, como que é a prática dentro da administração pública. Administração pública, Sérgio, não existe um código como Código Civil, Código Penal. Existem princípios. E as instituições que lidam com uma execução de recurso público, elas precisam seguir diferentes regras, como o Cipriano mencionou. E aí, eu nem entro nessa seara que ele domina muito melhor do que eu, mas o que é importante mencionar aqui? O SUS, ele é talvez um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Nós somos um país de milhões... Desculpa eu te cortar. Sabe o que eu falo toda vez que eu faço programas com temas voltados à saúde e assistência médica? É exatamente isso. Eu falo, gente, a gente tem que agradecer que a gente tem um sistema de saúde que não existe, que não tem no mundo, em lugar nenhum. Praticamente não tem. Você vai para o exterior, você vai para os Estados Unidos, você não tem esse atendimento. Muita gente fala assim, o SUS... Eu já vi, eu estou te falando que eu sou testemunha disso, entendeu? Na minha família, isso já aconteceu, eu tive hospitais que o tratamento dava de 10-0 do SUS num hospital, em comparação ao hospital particular. Estrutura, tudo. Entendeu? Eu dou o endereço para vocês aqui, se quiser. Sinceramente. Aí eu fico pensando, cara, às vezes as pessoas só metem o sarrafo, vamos dizer assim, no popular, no sistema que a gente tem de saúde pública, né? Sim. Você não tem isso lá fora. Vai cair lá para você ver. Eu tenho o exemplo de uma amiga que ela me falou comigo pelo WhatsApp, mora nos Estados Unidos, o filhinho dela quebrou o braço. Ela foi para o hospital, tu sabe quanto ela gastou lá? $5.000. Poxa vida. Para engessar o braço da criança, para voltar, ela voltou indignada. Porque não tem um sistema
de saúde que a gente tem aqui, que atenda gratuitamente, né, com serviço público. Então a gente tem que agradecer também, né, Caio, ver esse lado. Né? Desculpa, Sim. eu falei só, te interrompi só para dizer o que muito né, assertiva, muito assertiva a tua participação, seu exemplo. Porque, na verdade, o que faz um consultor de relacionamento governamental nessa seara é fazer convencimentos para os tomadores de decisão sobre a importância das instituições. É basicamente isso. Sobre o SUS, eu posso dar um testemunho que nós temos uma sociedade que é mais acostumada a fazer a crítica dos problemas sem se envolver. E é por isso que eu comecei o nosso bate-papo fazendo a defesa da ação voluntária. Por quê? Não tem como uma sociedade se desenvolver sem que nós façamos parte da solução. Ou seja, o que é interessante no SUS, Sérgio? Veja, muitas pessoas acham que o SUS pertence ao governo federal. Eu já encontrei pessoas até bastante ilustradas assim, com essa compreensão errônea. Não. O SUS é um sistema que tem responsabilidade do município, do Estado e da União. O que é que isso traz de bom? Qualquer pessoa, independente da classe econômica, usa o SUS. E o exemplo, quando eu fiz uma formação, especialização em direito sanitário, eu aprendi com um professor, ele disse que ele, médico, já atendeu uma pessoa que tem muitos recursos, uma pessoa rica, dentro de uma instituição privada, e aí sempre quando alguém faz a defesa do SUS, eu quero aqui tirar qualquer vinculação ideológica a ser contra o serviço privado. Não, eu acho que nós temos que defender a qualidade do serviço público sem precisar ser contra o serviço privado. Isso é o que está na legislação e é isso que faz a sociedade avançar. Dito isto, Sérgio, o professor mencionou, olha, para a turma toda, o sujeito acordou de um acidente que ele teve e falou, que bom que eu tenho um plano de saúde. E o professor falou, mas quem te salvou foi o SUS. Tá vendo? Ele foi levado primeiro para um hospital público, ele foi retirado das ferragens que é o que acontece, por um né? serviço porque você não sabe. SAMU. Mas como é que você vai levar a pessoa para um hospital que ela tenha um plano de saúde se não sabe que hospital quer na hora do acidente? Você vai primeiro para um hospital público, né? Perfeito. Então, aqui cabe, acho que esse raciocínio, e eu vou até pedir o Cipriano para se aprofundar mais nessa estratégia de como que a sociedade enxerga, pode cada vez mais colaborar com o serviço de saúde, porque você tem diferentes formas de colaborar, inclusive, Sérgio, fiscalizando, porque aquele recurso que está indo para uma instituição pública, ele pertence a todos nós. Sim. Ele sai dos impostos que nós pagamos do nós nosso que pagamos, salário, né? ou que pagamos dentro Exatamente. do nosso consumo. Isso é muito importante. E aí, Cipriano, então, faça às vezes do que o Caio acabou de falar. Que você pode... Sou muito a favor, cara, de uma consciência cidadã. E hoje a gente tem um problema que talvez a gente, na nossa base estudantil, nós não aprendemos de fato a como ser verdadeiros cidadãos, de fiscalizar. Mas eu vou trazer um outro ponto de vista. Né, Cipriano, às vezes elas não... Eu não sei, não passa na cabeça das pessoas que elas podem fazer isso, né? As pessoas se sentem direito um pouco moderadas, Sérgio. Exato. Eu vou até além da questão de fiscalizar, mas ter o senso de dono. Por quê? Se o serviço está sendo financiado pelo recurso que eu mesmo estou deduzindo do meu imposto de renda, ou seja, eu faço parte disso. Então eu preciso zelar pelo bem público, eu preciso zelar pela escola do meu bairro, pela creche, pelo hospital que presta serviço ao SUS. É um hospital que é meu. Então, além de ter a consciência de fiscalizar, mas zelar, entender como que eu posso fazer parte para melhorar a situação dessa instituição. E não tem tanta dificuldade para você encontrar uma forma de ajudar. Uma simples forma de ajudar é participando de leis de incentivo. Muitos hospitais filantrópicos cadastram projetos no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para melhorar a sua ala de pediatria, para melhorar a sua ala de atendimento ao neonato. Projetos no fundo do idoso, para melhorar o seu atendimento à população idosa, que inclusive tem aumentado muito a questão de atendimento ao idoso. E eu poderia, como cidadão, deduzir do meu imposto de renda X% para o fundo do idoso da minha cidade, X% para o fundo da criança ou do adolescente da minha cidade. Isso é algo simples de ser feito. Qualquer um poderia fazer. Não. Vamos botar ao contrário. Qual a importância do sistema, do papel da saúde? Aliás, qual o papel
da saúde no desenvolvimento sustentável? Poxa vida. Aí. Às vezes a gente estava falando agora o papel da saúde no desenvolvimento sustentável, qual que é? Se a gente considerar o desenvolvimento sustentável, primeiro que sem saúde, uma saúde física, nenhum de nós nem estaríamos aqui. Com certeza. A saúde na concepção básica, e até mesmo se a gente for trazer uma questão de estruturação do SUS, começa na base, em questão alimentar, nutricional, nas estratégias de saúde da família. Ou seja, para que a gente consiga garantir a sustentabilidade da saúde, não tem como nós trabalharmos sem ter essa difusão do conhecimento sobre saúde, para que a gente consiga garantir essa saúde na sustentabilidade e vice-versa, porque são coisas que caminham lado a lado. Eu queria até trazer para você, Sérgio, algo muito interessante da experiência que eu tenho dentro de uma Santa Casa. Hoje eu tenho uma empresa que presta serviço para mais de 100 instituições do terceiro setor. Aproximadamente 70% dos nossos clientes são hospitais filantrópicos que prestam serviço para o SUS, captam recursos em Brasília, nas assembleias legislativas espalhadas pelo Brasil inteiro, mas eu nasci profissionalmente dentro de uma Santa Casa. E olha só, imagina só, eu como economista de formação, saí do ambiente privado e fui trabalhar... Teus pais, você praticamente nasceu numa instituição, assim, o que você quer dizer? Como assim? Profissionalmente. Profissionalmente. Trabalhava em uma empresa privada, mas em determinado momento fui trabalhar no financeiro da Santa Casa de Misericórdia de Tietê, uma cidade do interior de São Paulo. E ali a gente começou a entender o que é ser terceiro setor. Por quê? Mesmo com as contas sangrando, tudo no limite, pensando sempre em oferecer o melhor serviço para a população do SUS. Isso aí custava caro às vezes. E qual foi a alternativa da instituição, visto que não havia condições de garantir sustentabilidade no longo prazo? Foi ir em busca de outras fontes de recursos. Então, ali naquela situação onde não havia mais onde cortar gastos, eu no financeiro da instituição, sem ver uma solução para o serviço continuar que não fosse diminuir a quantidade de atendimentos, a gente optou por ampliar as fontes de captação de recursos. Isso foi o que trouxe a instituição hoje a ser um caso de sucesso ali na região de Sorocaba, né, com emendas parlamentares federais que conseguimos reformar. Mas essa ampliação, se for buscar, como é que você conseguiu fazer essa ampliação de captação de recursos para... Olha só que interessante, o envolvimento da sociedade. Porque os diretores da Santa Casa, todos eles são pessoas da sociedade, empresários, pessoas que estão ali na cidade, e eles, através do seu trabalho, conseguiram estruturar dentro da Santa Casa uma estrutura para ir em busca das emendas parlamentares, que é o relacionamento governamental. Olha só que interessante. Com o relacionamento governamental sendo estruturado, inclusive eu sendo responsável por isso, vindo aqui na Assembleia Legislativa, indo em Brasília em busca de recursos, a gente conseguiu, em questão de 4 anos aproximadamente, transformar a realidade da saúde numa cidade. Hoje, qualquer um que passa pela Santa Casa de Tietê pode ver que o serviço é um serviço de excelência. Isso aí para quem vê a fachada, para quem vê os ambientes, mas se fosse trazer também para a questão financeira, vocês também poderiam ver como a instituição conseguiu galgar passos relevantes em direção à sustentabilidade. Tá vendo, Caio? Aí entra a parte dele lá, né? Parte... E Sérgio, se você me permite, claro. Você fez uma questão de como que a saúde influencia nesses processos. O exemplo que me vem à cabeça é a cidade onde nós estamos, a capital. Nós estamos numa grande metrópole e qual o problema que nós temos aqui vinculado ao trânsito? A poluição. Então, todas as iniciativas legislativas vêm no sentido de reduzir o impacto na saúde que a poluição e o trânsito causam. Aí você vê sempre nos jornais... Né? Então, exatamente. E isso tem uma vinculação sempre com os gastos e o aumento de casos vinculados ao sistema respiratório, por exemplo. Isso é medido. Muitas pessoas não sabem, mas esse é o papel do poder público. É fazer essa quantificação que o aumento de casos vinculados às doenças respiratórias tem uma vinculação com a poluição e aí você tem toda uma
quantidade de pessoas em idade produtiva sendo expostas a essa poluição. E o que é que faz, o que é que o poder público pode fazer para aumentar a qualidade de vida dessa população? É adotar iniciativas que vão impactar dentro da mobilidade urbana e vão reduzir. É por isso que a gente tem visto mais ônibus elétricos circulando na capital, é por isso que a gente vê o jornal anunciando que existem planos que as grandes empresas estão fazendo para redução do impacto ambiental, enfim. E eu me arrisco a dizer que a principal área que é usada para fazer essas iniciativas é a área da saúde. É sempre a saúde e a economia são muito vinculadas. E se você não tem a população em idade produtiva com saúde, você tem impactos Claro. em toda a cadeia. Até porque da isso sociedade. tudo, né, Cipriano, também onera cada vez mais, né, tem mais aumento de pessoas. Isso onera economicamente, porque você vai ter muito mais gastos, né, com dinheiro público, né, porque as pessoas estão adoecendo, né, cada vez mais aí por causa exatamente da poluição, como o Caio acabou de citar, né, e acaba levando isso a questão de nego estar hoje dizendo assim, olha, daqui a um tempo a gente não vai ter mais condições de sustentar o INSS, porque não tem jeito, não tem dinheiro para isso, não tem. Então tem que, né, ver esse lado, né, da questão da saúde, né, no trânsito em São Paulo. Quase 9 milhões de automóveis, cara, a poluição infernal, você não consegue, as pessoas adoecem, vêm adoecendo aí, né, e o poder público, muitas vezes, não tem o que fazer, você não tem dinheiro para poder, né, bancar isso aí, equipamentos, tudo, dentro de hospitais, dentro dessas casas, né, na Santa Casa, principalmente. A gente tem a Santa Casa aqui em São Paulo, que fica ali em Santa Cecília, né, que aquilo é uma cidade imensa. Então, cada vez mais está se afogando, né, o sistema de saúde por causa disso, por causa dessas situações. E sabe uma coisa, Sérgio? O caro da saúde é tratar o doente. É tratar a pessoa que já infartou. Então. Agora, imagina só, para essa pessoa ficar doente, ela teve acesso a essa poluição no trânsito, ela teve maus hábitos alimentares, uma pessoa com certeza sedentária, ou seja, são vários fatores que poderiam ser tratados ali na base. Quando a gente fala sobre hierarquização do SUS, lá na atenção básica, no dia a dia da pessoa, até mesmo na escola, dos cidadãos terem hábitos mais saudáveis, uma alimentação mais saudável, mas quando isso se inverte, o que a gente traz é um alto custo lá na alta complexidade do SUS, no centro cirúrgico, na unidade de terapia intensiva. E se a gente conseguisse construir políticas públicas para trazer mais atenção na atenção básica, para difundir melhor as questões dos médicos que fazem parte da estratégia de saúde da família, de nutricionistas, de acompanhamento mais próximo das famílias na atenção básica, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, eu tenho certeza que diminuiria a curva crescente de pacientes que são atendidos, que necessitam de uma UTI. Ou seja, com o passar do tempo, esse custo da saúde iria diminuir. Mas seria justamente uma estratégia de longo prazo, focando hoje no aumento da capacidade do Estado em atender a baixa complexidade, de atender medidas simples, cotidianas do nosso dia a dia, que a gente poderia estar falando nas escolas. Evitaria, né, chegar a essa situação que a gente estava falando agora, que o Caio colocou agora. Exatamente. Evitaria, né? Então você precisa mais de políticas públicas, não é isso? E eu até gostaria de fazer um apelo, Sérgio, porque nós estamos aqui dentro de um raciocínio muito civilizado, da gente. Mas assim, vou dar um exemplo, vinculando a sustentabilidade à saúde. Uma pessoa que faz um descarte inadequado de um pneu ou de uma garrafa de vidro, de um plástico, em um terreno baldio, o que é que acontece? Pergunto para você. Qual é a vinculação que vem logo na tua cabeça? A vinculação com a dengue. Isso. E a dengue mata. Dengue. Vai matar uma criança. Eu fiz um programa aqui sobre a dengue, meu amigo. Eu considero assim, Sérgio, inaceitável.
a gente tem uma sociedade passiva que não fiscaliza essas ações, porque assim, o poder público também não vai dar conta de tudo. Então, nós temos que ser honestos nessa situação. Eu acho que a sociedade precisa ser mais ativa, inclusive nesses aspectos. As empresas que têm, eventualmente, ser um empresário, está vendo do lado um terreno baldio, adota uma praça pública. Se a prefeitura, primeiro chama a atenção da prefeitura, se a prefeitura não está fazendo a parte dela, você como empresário pode adotar ou chamar a comunidade para cuidar daquele espaço público, porque o que vem de ruim dali vai atingir todos ao redor. Então, é como diz o ditado, a gente precisa realmente avançar nisso. Né? Do que remediar. Exatamente. Gente, a gente chegou ao final do programa, já estourando o tempo aqui, mas eu queria agradecer a participação de vocês hoje aqui no Alesp Cidadania. Obrigado, Caio. Obrigado, Cipriano, que deu uma aula aqui pra gente, né, meu amigo? Sabe muito. Obrigado pela tua participação aqui, Cipriano. Quer deixar algum recado para o telespectador, alguma coisa? Fica à vontade. Quer falar alguma coisa sobre saúde mesmo? Bom, eu queria rapidamente, que a gente já tá, rapidamente agradecer pela oportunidade de poder fazer parte dessa mesa riquíssima com Caio Amaral, com o Sérgio. E olha só, quando a gente fala sobre sustentabilidade, só queria frisar algo muito importante para as instituições do terceiro setor que venham assistir esse programa, justamente para que vocês possam iniciar uma forma de trabalhar em busca da sua sustentabilidade, diversificando as fontes de captação de recursos. Seja com emendas parlamentares, seja com leis de incentivo, seja mobilizando a comunidade que está ao seu redor. Aproveite as oportunidades que a sua instituição tem para trazer maior solução para a população que você atende na forma e na organização que você já possui. É simples. É isso aí. Cipriano, obrigado. Caio, obrigado mais uma vez. Obrigado. Agradeço a vocês. Até uma próxima. Até. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.